Olá, meu nome é Roberto Gonçalves Pacheco e estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de sistemas digitais. Hoje a gente finaliza o tópico de sistemas em RTL, ou sistemas em nível de transferência de dados entre registradores. Ok? Vamos para o ponto onde paramos a última aula. Na aula passada, nós vimos que todos os sistemas digitais podem ser implementados pela junção, né? Podem ser implementados a partir de uma combinação de um sistema de controle e um sistema subsistema de dados. O subsistema de dados ele é composto pela matriz ou pelos módulos de armazenamento, certo? Ele armazena dados e armazena os dados que vão ser utilizados, né, os registradores e tal, e também módulos funcionais ou operadores, certo? E que na transferência de dados entre registradores, eles fazem operações para transformar esses dados. Então, a gente vai ver com mais cuidado, com mais detalhe, a partir de agora, com exemplos, mas é isso, né? Como se a gente tivesse uma aluna que recebe dados de registradores, a Lu vai exercer uma transformação nos dados, né? Vai calcular dados a partir dos operandos que vieram de registradores e vai inserir o resultado em outro registrador, certo? Então, temos que ter isso em mente, né? Que é composto o subsistema de dados e, por sua vez, o subsistema de controle, ele é uma máquina de estado que gera que ele vai fazendo sequenciamento das ações que têm que ser tomadas e gerando sinais de controle, né? Para controlar as ações implementadas, as operações implementadas pelo módulo, pelo subsistema de dados. Isso tudo a gente viu com um grau de profundidade maior na aula passada, certo? Na aula de hoje, a gente já vai começar vendo um exemplo de ver essa visualização entre subsistemas de controle e subsistemas de dados na implementação de uma ALU, ou ULA, como vocês preferirem chamar, em uma implementação muito boa para vocês terem utilizado. Vamos visualizar essa divisão entre subsistema de dados e subsistema de controle na ALU. Como eu já disse antes, essa implementação da luz seria muito boa para vocês utilizarem, né, um projeto 1, no caso. Repara bem, esse sistema de controle aqui, ele implementa uma máquina de status, certo? Que gera sinais de controle, certo? E agora, o sistema de dados, o subsistema de dados, executa as operações especificadas no grafo de execução. É como se o subsistema de controle, ele fizesse as transições do grafo, então ele pegou as arestas do grafo, e quando pegou as arestas, gera sinais de controle para o subsistema de dados executar a operação associada àquele respectivo nó, ok? Nesse caso, as funcionalidades da loop é feita enquanto o sistema de controle conta, né? Faz o sequenciamento, certo? Então, vamos ver algumas operações aqui. Olha que interessante. Vamos ver aqui umas operações. A implementação de um sistema em RTL tem as seguintes características. Os elementos de dados no sistema substrato correspondem a sinais de entrada de dados, os sinais de controle e os sinais de saída. Até
semi-estéreo. E sinais de condições de dado. Ou seja, quando o ALU faz a sua operação, certo? Fez a sua operação e gera flags, ou seja, ela gera condições, sinais de condições para que o subsistema de controle reaja a essas condições, certo? Ou seja, ele aqui, ó, a saída do sistema do operador pode sair condições, ou seja, flags de zero, de overflow, de negative, de carry out, que vai ser utilizado pelo sistema de controle fazer, decidir alguma operação, certo? Esse é o ponto, ok? E os sistemas de sinais de controle aqui, ó, são sinais que fazem com que escolha as operações feitas pela LU. A gente não vai falar de todos esses sinais de controle, que aqui tem muitos, certo? Mas a gente vai falar de alguns para explicar algumas operações específicas, certo? E o subsistema de controle, esse bloco aqui, tem sinais de entrada de controle e produz sinais de controle que controlam as operações do sistema de dados. A gente vai ver essa funcionalidade aqui, né? Produzir sinais de controle que implementa as operações do sistema de dados. A operação, claro que a operação é sincronizada pelo sinal do clock, isso aqui é óbvio, né? É uma afirmação óbvia, mas necessária, certo? E em cada do ciclo do clock, a atividade do subsistema de dados consiste em uma mais. Então, a cada sinal de clock, certo? A cada sinal de clock, o subsistema de controle ele faz uma transferência de estado, certo? Gera sinais de controle respectivo para aquele estado, ok? E também essa transferência corresponde a uma transferência entre os próprios registradores, ok? Transferência de dados entre os registradores e também uma operação, né? Porque a gente já viu que uma transferência de dados entre registradores contém uma operação naqueles, usualmente contém uma operação naqueles dados que vai modificar os dados de entrada, certo? Ok? Por isso, esse bloco, a transferência desse registrador para tivesse um registrador aqui, o PSMux, de algum modo assim, tem a operação de um operador aqui, que é o operador complemento. Ok? Que pode transformar os dados de entrada. Agora a gente vai ver aqui, por exemplo, eu quero executar uma operação de adição, certo? A ALU foi na memória, pegou uma instrução lá e viu que instrução tem que fazer. Aí fala, a instrução é adição. Aí o sistema de controle, olha, o sistema é adição, eu vou gerar sinais de controle para fazer a operação da adição. Então, ela tem um subsistema de controle, uma máquina de estado para adição, que vai gerar os sinais de controle para essa operação, certo? E que sinais de controle são esses? Vamos ver? Eu estou querendo fazer essa adição aqui, certo? Uma adição na qual um registrador Z recebe o resultado de uma adição entre os dados provenientes no RX, os dados provenientes no RY e no carry de entrada. Ah, mas professor, a operação de adição não tem carry 1 só de entrada. Não tem. Mas essa adição especial aqui que a gente está citando como exemplo tem, ok? Então a gente vai seguir dessa forma. Tem o registrador Z como registrador de destino, certo? E como origem temos a saída do operando ádio, né? Que é o circuito somador, certo? O somador de n bits. Os operandos, claro, que são RX, RY e Z0, ok? Vamos lá. A transferência dos registradores exige controlar os sinais de controle. A gente vai ver agora. Por exemplo, essa operação aqui, quais sinais de controle temos que ter? Complex x igual a 0.
vamos ver que sinal de controle é esse. É um sinal de controle que vem desse subsistema de controle e fala assim, olha, esse sinal aqui eu quero zero, porque eu não quero complemento do x. Então, esse sinal aqui, ele fala se ele quer ou não complemento do x, né? Estou operando o x. Mesma coisa com y, não quero complemento do x, do y. Agora, os smux 1, certo? Os xmux 2 falam o seguinte, pô, eu quero que passe aqui, eu quero que passe operando y e não operando, que é uma sequência de bits de zero, certo? Então, eu coloco 1. O C0, que é o carry de entrada, certo? Eu quero 1. Passo aqui, ó. Então, eu coloco ele 1. O LDZ, que eu quero carregar os estados de Z, certo? Quero carregar os dados de Z. Então, eu quero carregar com os dados que vem aqui, né? Do operador. Então, muito simples. Coloco 1 aqui e faço que ele seja apto a carregar os sinais. É como esse registrador aqui fosse um registrador com carga paralela. CLD fala, permite ele habilitar cargas paralelas e registrador com entrada com cargas paralelas estudamos na aula nas aulas do segundo bloco da disciplina. Agora, na operação Z, né, que é um incremento, é necessário os seguintes sinais de controle. Então, para fazer uma operação de incremento, o que é uma operação de incremento? Pega os operadores, pega o conteúdo do registrador Rx e soma 1 a esse conteúdo, certo? Então, como que a gente implementaria essa operação usando os sinais de controle? Como os sinais de controle conseguiriam configurar, ser ajustados para implementar essa operação, né? Essa é a questão. Simplesmente, complemento de x, esse sinal complemento de x, igual a zero, que eu não quero fazer complemento nenhum, não quero mudar de sinal x. Complemento de y, mesma coisa, não quero mudar de sinal y, então para que eu vou fazer o complemento? Mux, claramente o mux que é incremento, eu não preciso de 2 operandos, eu preciso de um só. Então, o mux vai ser 0, para eu permitir que essa sequência de 0 aqui entre no multiplexador 2, certo? E C0 aqui igual a 1, porque eu coloco o carry de entrada do somador como o bit do incremento, para fazer o mais 1. E claro que o LD é igual a 1, por quê? Porque, poxa, vamos convenhar que você quer carregar o resultado no registrador, certo? É esse o ponto. E aqui, olha que legal. Aqui é um ponto legal. Ele carrega no registrador, mas se esse resultado aqui, ó, também volta para cá. Ou seja, se você quiser fazer uma operação que seja Z, dois pontos, Z mais X, né, uma operação que ela utilize o resultado anterior, só você fazer uma operação e setar CMUX igual a 1, que aí você pega o resultado anterior. Entendeu? Então, tem várias teses. Ou seja, o que a gente precisa tirar dessas operações? Certo? Sinais de controle do subsistema de controle é enviado para o subsistema de dados, que configura, ajusta a realizar a operação desejada. Esse exemplo da ALU é fundamental. Dá para a gente visualizar muito bem como, primeiro, como a gente pode utilizar certos operadores de forma compartilhada, né? Primeiro ponto, certo? Que a gente está conseguindo fazer operações diversas compartilhando. Agora, o segundo ponto para a gente visualizar, abrir um parênteses. Vou abrir um parênteses aqui, porque eu acho que é um momento muito bom para fazer essa observação. Notem como vocês podem compartilhar
os mesmos módulos, a vim de fazer mais uma operação com somador. Entendeu? Você não precisa implementar, quero fazer 4 operações que derivam do somador, utilizo 4 módulos somadores, certo? Implementar, quero fazer N operações que derivam da soma, e eu utilizo N somadores, é uma estratégia, uma solução ingênua, certo? Essa aqui é uma solução mais pensada, certo? Enfim, é isso. Eu estou comentando isso para relembrar o trabalho, meu projeto 1. Né? Projeto 1, muita gente foi por essa outra linha. Ok? Então é isso. Acho que eu compensei bem. Vamos pensar em, se a gente quiser uma outra. Aqui eu coloco poucos sinais de controle. Certo, mas é óbvio, se estiver no momento de carregar os operandos, esses sinais de controle vão ser carregados de forma positiva, certo? De forma ativa e tal. Isso tudo, vamos ver, certo? Agora, o importante é, o sistema de controle é implementado com uma máquina sequencial, uma máquina de estado, como a gente já viu, já aprendeu muito bem. Apesar de ser sempre uma certa arte, né? Pelo menos trazer o problema escrito, né, de forma textual para um diagrama de estados. Vimos que a máquina é uma máquina sequencial, que as transições de estado correspondem ao sequenciamento do grafo de execução. Isso aí é fato. Esse aqui é um parágrafo para... É um parágrafo que ele simplesmente ele representa, né? Ele traz a ideia que eu falei, que o subsistema de dados eles executam as operações em cada nó, certo? E o subsistema de controle ele faz o papel da aresta, né? Ele faz as transições entre os nós do grafo de execução. E o grafo de execução ele representa num grafo de operação o sistema digital a ser executado. Ok? A atividade do subsistema de controle, claro, é fazer as transições de estado e gerar sinais de controle para o sistema de dados. Aí tem outro. E, claro, gerar saídas de controle, mas aqui é saídas de controle para eventuais subsistemas, né? Outros sistemas. O objetivo do processo... Aqui é aquele momento que a gente faz duas análises. Né? A gente divide nossa atenção em duas frentes. Uma para fazer análise de sistemas em RTL e outra para fazer o projeto de sistemas em RTL. Então, a gente vai dividir a nossa atenção em duas frentes. Ok? Primeiro, a gente aborda a questão da análise em sistemas RTL e depois a gente aborda a questão de projeto em sistemas RTL. Ok? Como todo processo de análise, certo? O objetivo do processo de análise é o seguinte: pegar um sistema implementado, né, um circuito implementado, e a partir desse circuito, como que funciona? Entender o funcionamento. Então, mais formalmente, obter uma descrição do sistema, certo? Do sistema digital, a partir de uma implementação desse sistema sequencial, certo? É como se a implementação fosse o seu enunciado, certo? E a sua tarefa é elaborar uma descrição. E aí, descrição, a gente já viu que é a descrição, que é você conseguir fazer as especificações do estado de entrada, do estado de saída, dos estados e das funções de transição e funções de saída. Esse é o processo de descrição do sistema. Idealmente, você ainda quer fazer uma explicação verbalmente, né? Você quer explicar o sistema de forma textual, ou seja,
você quer explicar o seu sistema, por exemplo, um contador, você fala, esse é um contador módulo P, você pegar essa descrição, né, em alto nível. Esse é um contador que ele vai até o estado P-2, depois ele volta para o P-3, depois ele faz um zigue-zague ali, entendeu? Por uma quantidade de vezes. Então, idealmente, o grau é chegar nesse nível de descrição, certo? Mas, enfim, a gente já explicou agora o que é o processo de análise em sistemas RTL, que é um processo de análise que a gente já tinha visto antes, estou relembrando esse conceito de analisar um sistema digital, um sistema sequencial. O processo de análise, claro, ele segue alguns passos pragmáticos, ok? Que consiste nos seguintes passos. Determinar as entradas e saídas do sistema, ou seja, dado uma implementação, vamos buscar as entradas e saídas desse sistema em VHDL, né? Se a gente trazer isso para fazer um link com o laboratório, em VHDL, esse primeiro passo corresponderia a determinar e escrever, né, a declaração de entidade do sistema. Claro, né? É no lugar onde que a gente declara entradas, saídas do nosso sistema. Então, a partir desse passo, a gente já conseguiria declarar aquele bloco entity do nosso sistema, certo? Se a gente quisesse colocar e escrever em VHDL. Depois, claro, a gente vai a estratégia é a velha estratégia de dividir para conquistar. Tá? Primeiro, a gente vai dividir o sistema em um subsistema de dados, um subsistema de controle. E esse negócio de falar como dividir um subsistema de dados, um subsistema de controle, nada mais é do que falar que vamos entender o sistema dado como um sistema em RTL. Vamos entender o sistema dessa forma. Então, ele vai ter essas duas entidades, subsistema de controle e subsistema de dados. Ok? E depois a gente vai ver que a gente vai identificar isso, identificando os sinais de controle, que parte dos subsistemas de controle de dados, e as condições, que faz o caminho, os sinais de controle, os sinais de condições, que faz o caminho inverso, do subsistema de dados para o subsistema de controle, certo? Os sinais de condição, claro, ele faz a interseção entre esses dois subsistemas, mas o importante é saber dele, né, desses sinais, que ele faz o seguinte, ele interfere de forma as transições de estado feitas pelos sinais de controle. Né? É como se os sinais de controle eles impactassem, interferirem nas operações realizadas pelo, pelo subsistema de dados, e, em contrapartida, o sistema de dados ele age sobre o sistema de controle por meio desses sinais de condições. Essa conversa, essa comunicação entre esses dois sistemas. Ok? Então, acho que fica mais claro a partir daí, né? O que a gente tem que fazer, né? Escrevendo esse processo de análise com um roteiro passo a passo, né? Um tutorial que precisamos seguir. Ok? Mas o importante não é decorar o tutorial, né? É entender os passos, né? Entender o encadeamento de cada um desses passos, entender e aí estudar, repetir até que esse encadeamento natural vai se tornar natural, né? Vai se tornar repetitivo e vai esse conhecimento vai se assentar, certo? Chegar num ponto de torná-lo natural.
Ok? E depois, aí basta analisar cada um desses subsistemas, né? Então, a estratégia é muito simples. Olho a implementação, vejo os sinais de entrada e saída, já consigo escrever, certo? Sabendo isso, eu consigo escrever meu bloco de entidade em VHDL, ok? Outro passo, divido esse todo sistema em dois, certo? E depois eu faço a análise de cada um, certo? A análise dos subsistemas de controle, certo? É a análise de um sistema sequencial, que a gente já viu anteriormente, é a análise de uma máquina de estado, que vimos anteriormente, certo? Não tem mistério, tá ligado? E o objetivo da análise do sistema de dados é obter um diagrama de estado, ou uma tabela de transição de estado, o que for, mas obter esse diagrama de estado, né? Obter uma forma de expressar as transições de estado feitas pelo subsistema de controle, certo? E por fim, para o conjunto de valores de sinais de controle, né, determina as funções de transferência entre os subsistemas de estado. Aí tudo essa frase para falar sobre fazer uma análise para o subsistema de dados, ok? E depois a gente vai escrever sequencial os estados e a gente vai tentar escrever em VHDL o comportamento, né? A arquitetura comportamental dos sistemas de controle e do sistema de dados, ok? Aí aqui começam os exemplos, né? Certo? Vamos ver esses exemplos, o que ele faz, né? Esse aqui é um exemplo bem difícil, mas a gente vai tentar torná-lo mais claro. Vamos tentar entender primeiro, certo? Qual é o objetivo? O que as funções esse circuito vai ter que implementar aqui? Que é um circuito complicado, certo? Primeiro, a gente vai notar que temos aqui alguns operadores, que são alguns operadores, alguns módulos, que não nos interessam muito a sua implementação, certo? A implementação desses módulos não significa muito, mas o que significa é a interconexão entre esses módulos, certo? Então, nesse ponto aqui, a gente pode ver que o módulo multi-f ele faz uma multiplicação fracionária, certo? Entre o operando n e o rec, certo? Então, o ponto aqui ele vai receber o operando n e esse operando rec aqui. O que a gente pode ter? A gente já pode notar aqui que esse recebe operando n de um registrador arg, que recebe como sinal de entrada arc-in. Então, a gente já pode aqui olhar esse arc-in aqui como um bom candidato ao nosso sinal de entrada. Ok? Depois a gente vai olhar e vai ver que tem um subsistema sub2f. Vamos procurar sub2f, outro operando, certo? Que ele recebe um ômega aqui, um W, e aí ele implementa que sub-f é igual a 2 menos W, certo? E o sub-1f é como ele implementa 1 menos W. Então, sem segredo por hora. Okay? E temos o módulo comp. Cadê o módulo comp? O módulo comp fica aqui, ó. O módulo comp ele vai receber dois operandos, certo? De um lado, ele vai receber o EPS, que também é um registrador que recebe como cargo de entrada o dado EPS-IN. Então, a gente tem outro candidato aí para dados de entrada para nossa especificação, certo? E o comp, ele coloca se B maior do que 1, certo? E 0, caso ao contrário. Tem essas duas questões aqui. Você pode ver que ele utiliza K como sinal de saída, desse operando B. Certo? Então, a gente já pode ver que esse K vai ter uma participação especial.
Em algum momento ele vai aparecer, certo? As entradas aqui é o start, o arc-in, que é o nosso candidato, o EPS, que era o nosso outro candidato, certo? O start, que é um sinal para identificar início, né? Aqui o start é como se ele fosse uma entrada de controle. E temos a saída Rakeout, que é a saída do nosso sistema de dados, e Done, que é aqui no final, aqui ó, no início, que é para indicar que está feito, está pronto. Né? Então aqui tem uma saída, como se fosse uma saída de controle, certo? Então aqui temos entrada de controle, né? Start, sinais de controle aqui, vários, Rakeout e Done. Claro que os sinais de controle eles não entram nessa interface, né? Porque eles são sinais internos, né, do sistema digital como um todo. Eles só são sinais de saída para o subsistema de dados, de controle. Mas a gente não está escrevendo só o subsistema, a gente está escrevendo o sistema em RTL. Ok? A partir dessa combinação é possível determinar a entidade. Okay? Aqui eu escrevi só a entidade desse código aqui, para a gente pegar o costume, né, de fazer. Então, assim, a gente tem a entidade 16 bits, né, utilizando o generic, né, para fazer explicar genérico. O port aqui, start in bit. Os sinais são desse tipo aqui, unsigned, para a gente explicar que não tem sinal. E o recount aqui é um dado de saída, e depois temos dano como saída também. Né? Então, as saídas aqui a gente nem especifica que é saída ou entrada de controle. Né? Então, como se fosse a entrada do sistema. Agora, vamos que a partir da implementação do sistema é possível determinar o diagrama de estados. Vamos ver como que a gente consegue determinar o diagrama de estados? Cada um desses aqui, ó, recebe um estado. Cada um deles recebe um estado. Agora, vamos ver como que a gente pode ler isso com essa volta aqui, né? Se start 0, o que vai passar? Eu vou fazer se start igual a 0, okay? Eu vou fazer o quê? Esse ciclo aqui, ó. Eu pego o S0 e volto para ele mesmo, né? Então, aqui, ó. Declarou aqui. Se o start igual a 1, ele vai para o S1, ele vai para cá. Aí, esse daqui, ó. Esse aqui não tem nenhum motivo para dar volta e tal. Ele aqui só faz sinais de controle. Pega os sinais e faz sinais de controle. E também vai para o S2. O S2, por sua vez, tem uma volta aqui. Esse K. Olha que legal. O K, que eu falei que ele sai de aqui, ele vai para cá com uma condição. Porque se K igual a 0, igual a 1, tá? Ele vem para o demux, ele vem para o demux e ó, volta para o S2. No entanto, se K igual a 0, o que vai acontecer? Ele volta para o S0. Então tem toda a questão aí. O legal é que a utilização do demux foi uma boa utilização para facilitar a implementação, né? Deixar a implementação mais limpa, como se o demux funcionasse como um sinal if ali, né? Funcionasse como um if else. Interessante a implementação. E aí, a cada, ó, está no S0, ele gera esses sinais de saída. Está no S1, ele gera esses sinais de controle. Está no S2, ele gera esses sinais de controle aqui. Então é isso. A cada sinal que ele permanece, sinais de controle são enviados. Ok? Muito, muito legal, certo? Muito, muito interessante essas implementações. E então, aqui a gente tentou explicar como que a gente obtém aqui, certo? Sair dos sinais de controle, sair dessa implementação aqui do subsistema de controle e cair nesse diagrama de dados. Aí, claro, que para desenvolver esses sinais de controle, a gente vai ter que entender o que vale cada uma dessas operações e colocando o sistema de controle para fazer com que permaneça, né? Fazer com que esses sinais de controle ajustem os dados. Né? Então, vamos colocar aqui S0, ele começa.
Ele começa. O que fazer o quê? O done é só para ele falar que, olha, tá feito, né? Tá pronto, né? Passou, tá. Começou, né? Um sinal de início, né? Aí no S1 já começa a parte, ó, LT-ARG, LDBS, LT-REC. O que faz? Cara, ele permite carregar os dados do REC, do ARC-IN e do EPS, que no caso do ARC e do EPS são sinais de entrada de dados. Então, ele permanece, olha, pode carregar de entrada de dados. O S2, o que ele vai fazer? Ele vai colocar S1 no céu M e 1 no LDW. Ou seja, ele seleciona quais entradas para o multiplexador, certo? Se for entrada 1, certo? Como que está aqui, né? 1, ele vai falar o que vai vir no multiplexador F, no multiplicador F, fazer os dados do registrador ARC. Okay? E, por outro lado, LDW, o que ele faz? Ele habilita que esse aqui receba a carga paralela, que é o próprio resultado do multi-F, a função multi-F que recebe os dados M e REC. Ok? Aí a gente vai... o S3. O que eu quero no S3? Cara, no S3 ele quer o quê? LDY. LDY. Ele vai habilitar algum load de sinal de controle Y, ali, né, de um dado Y, qualquer. Esse embaixo aqui, ele habilita que o resultado da subtração, certo? E o S4, por fim, vai ter que, ele permite carregar, esse aqui, ele permite o céu R, certo? Vamos ver o céu R aqui. No céu R, ele permite que, ele habilita o que vai atualizar, né? O MUX-R, né? Se ele vai receber um dado fixo aqui, né? Ou se ele vai receber o resultado da multiplicação de F. E o LD-REC, ele permite essa carga, né? Muito simples. Então, nesse ponto da aula, o nosso objetivo é apresentar projetos de sistemas em RTL. Então, o objetivo do tópico de projeto é receber um gráfico de execução, certo? Receber receber uma descrição, obter descrição verbal, né? Um texto objetivo do sistema, entendeu? Fazer um gráfico de execução e, a partir desse gráfico de execução, determinar uma implementação do projeto em RTL, implementando tanto o subsistema de controle quanto o subsistema de dados. Assim, implementando o sistema digital em RTL como um todo. Certo? Muito simples. Agora vamos ver outros procedimentos pragmáticos e depois seguido de exemplos. Primeiro, projeto de subsistema de dados. Claro, o primeiro passo é fazer o subsistema de dados, que é a parte operacional, né? A parte que recebe dados, a parte que recebe os operandos, os armazena, executa operações, então vai ter que ser implementados módulos operacionais, que podem ser uma atividade por si só. Então, é essa a parte, o primeiro passo a se fazer. E determina os operandos exigidos pelas operações. Claro, você vai ter que fazer tanto os operandos quanto as operações. E aqui é uma decisão de projeto, é o seguinte: uma unidade funcional pode ser especializada para um tipo de operação, como uma adição, ou para diversos tipos. Nesse caso aqui, eu vou imaginar um exemplo de uma ALU, certo? Você pode ter uma operação que é só especializada em adição, ou você pode utilizar aquele somador para diversos tipos, né, de operações que podem ser derivadas, certo? Aí depois determinar os registradores necessários para armazenar os operandos, os resultados e as variáveis intermediárias. Esse ponto aqui é muito importante. Entendeu?
porque parece que determinados registradores basta apontar, esse é um registrador que vai armazenar 8 bits, 16 bits, né? Como se determinar os registradores necessários, os registradores que precisamos, fosse apenas determinar a, a quantidade de dados armazenados nesse registrador ou o número de flip-flops para fazer o arranjo desse registrador. Não basta isso. Precisamos determinar se esse registrador vai ter um sinal de controle de carga paralela. Ele vai receber dados por carga paralela? Se sim, precisa de um sinal LD que habilite carga paralela. Se precisa de um sinal LD, temos um novo sinal de controle aí, certo? Outro ponto. A saída desses dados vai ser de forma paralela ou vai ser de forma serial? Se for de forma serial, o registrador que recebe os dados de resultado, ele vai ter que fazer um registrador de entrada serial, né? Então, tudo isso faz parte do projeto, né? Terminar os operandos, até essa etapa 2 aqui do projeto. E, por fim, claro, conectar os componentes, né? Tanto dos registradores, né, que armazenam esse estado, quando as suas módulos operacionais ou módulos funcionais, certo? Essa conexão entre os componentes a gente vai chamar isso de caminho de dados, que é o caminho que os dados fazem nas suas transferências. E depois de terminar os sinais de controle e os sinais de condições, né? Ou seja, os sinais que o próprio subsistema de dados gera, que vai ser utilizado pelo subsistema de controle para fazer alguma condição, certo? Aqui a gente pode ver muito bem, certo? Essa última etapa aqui, né? Primeiro a gente pode ver muito bem o sistema de controle, sistema de dados, e a gente pode ver muito bem que um sinal de condição, um sinal de sinais de controle, certo? E mais do que isso, a gente pode ver aqui, que a gente recebe esse diagrama de estados e queremos implementar esse sistema digital aqui. Ok? Esse procedimento consiste em legal definição. Descreva a interface entre os sistemas, ou seja, e aí outro ponto, você tem que determinar esses sinais de controle aqui, certo? E também os sinais de condição, certo? Para fazer as atividades, para fazer as tarefas, as operações desejadas em cada uma das etapas, em cada uma das sequências do gráfico de execução. Atribua um estado para cada etapa do sequenciamento, aqui é como se fosse uma regra para você fazer o diagrama de estado, ou para você construir o gráfico de execução. E aqui, de novo, né? Para cada uma das etapas, começar a carregar os registradores, fazer a operação. Todas as etapas aqui, tem um nó para cada uma, um nó específico para cada uma. Agora, e aí depois os projetos de sistema de controle, certo? E aí o último passo é implementar um sistema sequencial, ou seja, implementar essa parte aqui, né? Essa parte aqui, ele tem como único objetivo executar esse gráfico de execução. Agora vamos apresentar dois exemplos de projeto de sistemas em RTL. Primeiro, é um exemplo bastante complexo, né? A gente viu bastante complexo, que é o exemplo que o livro fornece, certo? Que é o exemplo de um multiplicador
para inteiros positivos, é um exemplo mais complexo. E depois a gente vai para um exemplo bem mais simples, que é um projeto para um determinado diagrama de status. A gente vai ter uma determinada descrição, vai ter um determinado diagrama de status, né? Vamos desenhar um diagrama de status e vamos implementar um sistema RTL a partir daquele diagrama de status que criamos, certo? O que nos foi fornecido. Ok? Vamos lá. Primeiro passo, primeiro exemplo é o projeto de um projeto de um multiplicador para números inteiros positivos. Vamos considerar esse projeto. Consideramos o projeto do sistema RTL que computa ou calcula o produto de dois inteiros positivos, certo? A gente já sabe que um inteiro positivo com n bits, ele vai ser um número inteiro, né, em decimal, que vai estar na faixa de 0, 2 elevado a n menos 1. Isso aí a gente já tem conhecimento. E o resultado, então os operandos x e y vai estar na faixa de 0 a 2 elevado a n menos 1. E o resultado z é dado por z igual a x produto y, x vezes y, que vai estar na faixa de 0 a 2n menos 1 vezes 2n menos 1. Certo? Pronto, o produto entre o máximo de cada operando. Certo? Se a gente expandir, fazer uma distributiva aqui, a gente vai obter que a faixa é de 0 a 2 elevado a 2n menos 2 elevado a n mais 1, certo? E aqui a gente já consegue explicitar, né? Descrever as entradas, as saídas e a função, certo? Sem problema nenhum, né? Se a gente expressasse z pertence de 0 a e colocasse esse produto aqui também, certo? Nessa abordagem, os operandos são representados no sistema binário por vetor de n bits. Então, os operandos x vai ser um vetor de n bits, e o y, operando y, também vai ser um vetor de n bits, e o resultado z vai ser um vetor de 2n. Por quê? Porque a ideia é a gente pegar o tamanho máximo possível. Certo? Se aqui, anteriormente, a gente via, se o certo era pegar o 2n aqui, ó, tem esse termo aqui, a gente pegar o máximo possível. Então, um vetor de tamanho 2n. Ok? Bom, nessa abordagem, os operandos são representados, a gente já viu isso. E aí, como a gente calcula, né? Como a gente calcula o resultado? Olha que interessante. Uma forma de calcular o resultado, né, é a partir de uma recorrência, ou seja, a forma de calcular os termos, os elementos de z, né, o resultado z, é a partir de uma recorrência, mostrada aqui embaixo. Aqui, nesse ponto, eu recomendo para os alunos que, de fato, reproduzam essa recorrência. Então, pegue um número qualquer de x e y, certo? Pega um vetor de x e y, os operandos x e y, qualquer, com dois bits cada. Muito simples. E faça exatamente essa recorrência aqui. Por quê? Porque aí vocês vão conseguir ver como que essa recorrência funciona, testar e se habituar com essas notações. Aqui eu vou lembrar que primeiro começa com 0 e igual a 0. Então a ideia é que você pegue o termo y0 e multiplique por todos os termos de x, né? Entendeu? x1 e x0. Faz essa multiplicação. E o primeiro desloque x n bits para a esquerda.
Depois você vai realizar uma operação de multiplicação de binários entre os termos de x, certo? Considerando que o x tem dois picos. O vetor x ele é x1 e x1 de 0. Então você multiplica x1 vezes y1, y0 no caso, x0, y0. E claro que o x1 e o x0 são tais deslocados à esquerda por n bits. Depois você soma um z e, claro que na primeira operação zi é igual a zero, aqui, condição inicial aqui. E depois você faz o quê? Se desloca para a direita, uma vez. E aí você vai ver que funciona essa recorrência aqui. Ela implementa o resultado igualzinho, como se tivesse sido um multiplicador do primeiro termo, multiplicador, a primeira linha de multiplicação que vimos anteriormente. O grafo de execução ele pode ser expresso da seguinte forma. Você tem um esperar aqui, aí você reserva começar. Aí você entra, é um estado na qual você entra, você carrega os operandos, certo? Você zera aqui o z, você coloca o computador para igual a zero, e depois você fica repetindo essa conta aqui, né? Esse módulo operacional aqui, até o i ser diferente de n-1, certo? E se for, você volta a esperar os próprios. É isso que a gente tem que implementar. Você repara que é isso que a gente tem que implementar, então a gente vai criar um sinal de controle e um subsistema de dados que execute esse gráfico. Entendeu? Claro que para os alunos que tentarem, porventura, fazer esse exercício aqui, certo? A parte mais difícil dele, né? A parte mais difícil de pensar nesse projeto de um multiplicador para números inteiros como algoritmo serial paralelo é justamente pensar no algoritmo serial paralelo, né? Para multiplicação. É justamente pensar nessa recorrência. Uma vez que a gente saiba essa recorrência, criar esse diagrama de estados e a partir dele ir criando o sistema digital, né, em RTL, implementando um subsistema de dados, subsistema de controle, muito mais tranquilo, né? Mais tranquilo do que criar, né? Do que ter o pensamento de criar essa recorrência aqui, que é a sofisticada. Tá? Agora vamos entender cada termo dessa recorrência, embora eu já tenha explicado por alto anteriormente. O primeiro termo, aqui, o x vezes 2n, né, esse primeiro parênteses aqui, ele corresponde a shiftar ou deslocar x à esquerda por n bits. Então, quando vocês estiverem testando a sua implementação, aquela recorrência, vocês têm a noção que esse termo que corresponde a shiftar x por n bits, certo? Inserindo zeros à direita, certo? Consequentemente, essa operação tem o objetivo de alinhar os bits de x com os bits de z aí, certo? Note que essa operação ela não depende de, portanto, ela poderia ser executada. Então, esse ponto aqui é aquele seguinte: olha, tem como melhorar esse algoritmo aqui, porque a gente pode executar esse termo aqui fora do loop, né? Então, você ia executar esse termo uma vez só para todo loop, não ia ficar precisando reexecutá-lo a cada loop. Então, uma hora que a gente já explicou, né, como faz esse termo aqui, shiftar. Agora a gente precisa implementar, discutir o que significa esse termo aqui, ó, que é multiplicar por y1, certo?
A multiplicação de x2 ou y consiste em multiplicar o termo x', certo? Por y. E aí y é y0, y1, de forma serial, certo? Então, é como se o x ele fosse implementado uma multiplicação de forma paralela, né, para o x, e o y, né, fosse serial, né? Implementa y por y, tá? Y0, y1, e assim a cada iteração do y, ok? Y1 é o iésimo elemento de i, ficou claro. Neste caso, como uma operação binária, já que y é igual a 0 ou 1, né? Claro. Então, o resultado é, respectivamente, 0 ou x vezes 2n. Que se y aqui y é 0, 1, ou o resultado vai ser 0, ou o resultado vai ser o próprio multiplicando, certo? E depois vai adicionar. Então, vai ter um módulo somador que adiciona esse resultado aqui com zi, ok? O resultado da multiplicação ele é shiftado para a direita, para novamente realinhar. Ah, professor, não estou vendo, não estou conseguindo ver essas operações de alinhamento. Então, eu sugiro, certo? Refazer no papel a recorrência, cada elemento, cada termo, cada fator daquela recorrência apresentada. Agora vamos desenvolver agora uma implementação, vamos agora à parte da implementação. E a primeira a gente vai para subsistema de dados, obviamente. Temos que implementar esse tópico aqui, essa recorrência, certo? Vamos ver como que ela é feita. O primeiro passo é projetar os registradores. Então, aqui a gente vai primeiro precisar de 2 registradores de n bits para armazenar x e y, e um registrador de 2 n bits para armazenar o resultado. Daí, tudo muito tranquilo. O registrador Z tem que ter um valor assíncrono, tem que ter um sinal assíncrono de clear para implementar o valor inicial. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque primeiro que a gente tem que se preocupar com os valores iniciais, sempre, né? Os mais problemáticos são sempre os valores limites, né? E com valor limite e valor inicial, a gente tem que se preocupar com ele, certo? E o importante é, nesse ponto, que a gente perceba que não basta só descrever os registradores como pela quantidade de bits armazenados. É necessário também determinar se ele vai precisar de um sinal assíncrono de clear para acelerar o valor inicial, se ele vai precisar de um valor, de uma carga, de um sinal LD para carregar a carga paralela, se ele vai precisar ser um registrador de entrada paralela e saída serial, ou de entrada serial, saída paralela, ou mesmo de entrada paralela, saída paralela, certo? Tem que pensar nesses conjuntos de características, certo? O registrador que armazena Y, ele é útil para ser implementado como um registrador de saída serial. Olha só. Olha que só interessante. A gente tem valores aqui, né? Tem um registrador no qual é interessante que a gente tenha um registrador de saída paralela, como Y, como Y. Por quê? Porque você vai multiplicar x por y em a cada interação, então a cada interação vai ter um bit para fazer essa operação. Então, saída serial, certo? Já o x, como que você vai disponibilizar a cada interação todos os elementos de x, nada mais justo que esses registradores de x são registradores de saídas paralelas. Não tem que ter esse cuidado de pensar nas características
de cada registrador a ser implementado. Agora vamos escrever como que funcionaria esse subsistema de dados, certo? Apresentar o circuito do subsistema de dados. Vamos ver aqui com cada elemento, né? Primeiro, o subsistema tem que implementar essa operação aqui, é a parte principal do subsistema, e depois a parte de comunicações. Os registradores agora é necessário implementar o termo x vezes 2n, que é por um deslocador. Implementar um módulo para gerar 2 elevado a n. Então, esse módulo aqui vai simplesmente deslocar à esquerda, certo? N bits, ok? E um módulo para gerar x vezes 2n, ou seja, a gente vai pegar o resultado desse deslocamento e um módulo multiplicador, certo? Só que repara, um multiplicador serial, né? Uma vez que y tem 0, 1, ele só vai 0, 1, ele atua como se fosse um habilitador, né? Se for 0, o resultado é 0. Se for 1, o resultado é o próprio termo, né? Que veio na outra entrada da chave. Então, esse multiplicador aqui, se fosse por um serial, né? Por um bit só, ele corresponde a uma porta AND, certo? Uma das entradas é o y e a outra entrada é justamente esse resultado aqui, o x deslocado, ok? E depois você vai precisar fazer um bloco de somador, certo? Para um bloco de somador, no qual os dois operandos são 2n, porque os resultados é 2n. Então vai ter que ter um certo ajuste aí na quantidade de bits dos operandos. Devido aos zeros introduzidos pela multiplicação, o somador precisa somente de n bits. Suas entradas são as saídas das portas AND e a metade mais significativa é dizer. Aqui uma forma de implementar um somador de n bits, certo? Você vai propor um somador de n bits daqui, e aí como quiser vai ter 2n bits, você vai colocar só a metade mais significativa de zero. E depois vai ter um módulo para executar essa divisão, que é simplesmente deslocar à direita. E depois a gente carrega o resultado no Z. Ok? Vamos ver como que funciona isso. A gente pode ter alguns sinais de controle, né? A gente pode já ter a conclusão que vamos precisar de sinais de controle. Primeiro, o sinal de LDX, LDY e LDZ são sinais para carregarem os operandos nos registradores X, Y e Z, respectivamente. SHY é um sinal de controle para implementar o deslocamento do Y para a direita, e o clear para zerar, né, para limpar o Z, né, o registrador Z. Certo? Agora vamos ver a implementação do subsistema de dados. Certo? Primeiro negócio, a gente pode ter que a gente tem um registrador de X, né, que ele recebe esse dado aqui esperando X, armazena aqui. Então, num estado inicial, né, nesse estado esperando aqui, né, quando ele implementar, começar, né, quando ele receber esse sinal de começar, a primeira coisa que ele tem que fazer é gerar os sinais de controle LTX, LTX, LDY, né, para permitir esse carregamento aqui, né, superando o X no registrador, certo? A gente pode reparar que o registrador X é um registrador deslocador, ou seja, ele é um registrador que ele recebe carga paralela, saída serial, certo? Aí, uma vez que ele fez esse carregamento aqui, ó, aí ele faz, olha, vamos fazer essas operações, ok? Aí vem os dois para a porta AND. Então, ele já consegue fazer o quê? Porta AND. Aí ele já faz o quê? Nessa porta AND, ele já faz esse termo aqui, ó. Certo? Faz todo esse termo aqui.
e coloco um bit de n, um vetor de n bits aqui, certo? Um somador. Aí fala, você tem que somar com z de i. No primeiro passo, o z de i, ele sofre o sinal de clear para ele limpar aqui. Né? Depois ele coloca aqui um sinal de 2 elevado a n, né, na saída do registrador, e somente n, o vetor, vai para o somador, a parte mais positiva, mais significativa. Depois, esse resultado ele utiliza para recarregar, vamos acompanhar aqui, ó, para recarregar no registrador, certo? E aqui, esse sinal aqui, né, que é mais difícil de compreender, mas aí eu vou solicitar aos alunos para fazer isso com o cuidado que vocês for ver que isso implementa, certo? Essa soma aqui, né, e tal, e que isso implementa, né, essa jogada aqui, né, ela implementa os deslocamentos que a gente fala aqui, né? Deslocamento de 2n e o deslocamento à direita aqui, certo? Então, nota, a gente consegue aqui, com muitos artifícios, certo? Implementar esse somador serial, paralelo. O artifício aqui mais complicado seria em relação ao armazenamento dos 2 elevado a n bits no registrador Z. Né? No registrador Z aqui. O resto, essa parte aqui é muito tranquilo de entender, mas aqui eu deixo para os alunos fazerem, né, esse exemplo, né, à mão para entender, né, cada uma das interações. Caso alguém não entenda, alguém não consiga, eu vou deixar uma anotação no Classroom da disciplina, porque ficar mais entendível, né, fazer no Classroom do que fazer essa explicação aqui no PowerPoint. Ok? Então, a gente primeiro vê o sistema de dados, ok? Se a gente quiser implementar em VHDL, a gente tem que implementar esse circuito em VHDL. Agora, precisamos de fazer o subsistema de controle. Certo? O subsistema de controle, simplesmente o seguinte, a gente vai implementar todos esses estados aqui, certo? O estado idle é o estado de espera. Okay? Então, se espera igual a 0, né? Start igual a 0, o que ele vai fazer? Os sinais de controle vai ser tudo zerado, ou seja, não faz nada. Né? Não carrega termo nenhum dos registradores, não carrega X, Y, I, não carrega clear, nada. No entanto, quando ele recebe start igual a 1, o que ele gera aqui, sinais de controle? Ele gera o quê? 1, ou seja, ele carrega os operandos, certo? Não carrega operando em Z, não carrega nada para fazer o deslocamento, que não é necessário ainda, e o deslocamento aqui é para fazer esse bit aqui sair, né? Não faz o carregamento ainda do shift, ou seja, ele só carrega os operandos, ok? E limpa o Z, tudo assim no setup. Aí, quando ele faz o setup 1, né? Ele faz o count 0, é na hora que ele começa a implementar vários estados aqui para corresponder ele faz a contagem, né? As interações. Cada um desses estados corresponde a uma iteração desse grafo aqui, né? Certo? Aqueles grafos ali, né? O active count, ele faz essa interação aqui. Está fazendo essa interação até n-1. Quando chega em n-1, ele gera esse sinal de controle e volta obrigatoriamente para o idle, né? Para esperar. Certo? Agora vamos ver no primeiro sinal de controle aqui. Ele gera o sinal de controle 0, 0, ou seja,
não precisa carregar nada X e Y. O sinal, ele fala, olha, permito saída de dados em Y, permito carregar dados em Z, obviamente para armazenar o resultado, e ele zera o clear, né? Ele não faz o clear. Ou seja, ele emite um dado para cá, ok? Esse dado já estava aqui, e aí ele faz a porta end, certo? E ele habilita que tenha entradas aqui. Isso daqui vai ser feito por N vezes, né? Por I vezes, certo? Esse sinal escondedor aqui não se repete. Isso aqui vai ser feito por N vezes, certo? E depois ele volta. Okay? Essa aqui é uma implementação que é a implementação serial paralelo. Certo? Mas a gente tem uma implementação de algoritmo serial, na qual a gente só tem em cada passo de bit de x é multiplicado por um bit de y, ou seja, é multiplicado xi vezes yi, certo? O hardware básico é a porta end, que é a multiplicação no somador de um bit, ou seja, é como se a gente fizesse um algoritmo serial, certo? E o registrador de deslocamento. Esse aqui é uma forma complicada, porque você vai ter que armazenar e pode ser lento, né? O paralelo, todos os bits são multiplicados por todos os bits, que a gente viu anteriormente, né? Como fazer. Isto é equivalente a desdobrar as operações de recorrência em vários nós no grafo de execução, certo? E exige n ao quadrado por presente. Ou seja, aquele negócio, aquele compromisso que a gente já explicou. Se, por um lado, você simplifica a complexidade do seu circuito, por outro, você coloca muitos componentes desnecessários, certo? E o que leva custo, o que leva gasto energético, por aí vai. E também aumenta o custo de implementação e também aumenta o atraso de propagação, obviamente. Agora a gente vai para o nosso último exemplo, que faz um exemplo de uma máquina de brinquedo. Ok? O que seria essa máquina de brinquedo, uma máquina de refrigerante, qualquer máquina, né? Que seja desse tipo aqui. Vai ser uma máquina que a gente vai receber T como preço de alguma coisa, certo? O valor do brinquedo aqui. E X, a quantidade de dinheiro, né? A quantidade de moeda que você coloca na máquina. Ok? S é o sensor que detecta existe moeda na máquina. Entendeu? E R é um sinal que fala assim, olha, se X bateu, né? O valor de T, X maior ou igual a T, eu tenho que dar um sinal aqui, ó, R, para falar libera o brinquedo. Certo? Então é isso. Recebe um preço fixo, o valor do cliente, que ele está inserindo, um sensor para falar, olha, estou inserindo dados agora, e um R aqui para sinalizar se ele está pronto, né? Registrados. Como aqui é sinal detecta a inserção de uma moeda, X é a entrada de 8 bits que corresponde ao valor da moeda colocada, né, o dinheiro do cliente. T, entrada de 8 bits que corresponde ao valor do brinquedo, né, valor alvo aqui, né, bit target. E temos R, que é para liberar o brinquedo, né? É a resposta que libera o brinquedo. Como descrever o... Então, primeiro, a gente já tem essa descrição meio que em texto, né? Total. Falada, nesse caso. A gente precisa pegar essa descrição falada, e descrevê-la com um círculo em uma máquina de estado, como um diagrama de estados. Vamos ver? Primeiro, a gente vai descrever como uma especificação em alto nível, certo? Aqui é muito simples, colocando as entradas com 8 bits, tanto X como T, 8 bits. Tem um vetor aqui binário, né? Tem uma variável binária aqui, S, certo? De 1 bit. E o R, que é a nossa saída, que é o sinal que vai falar lá para liberar o brinquedo. Ok? E agora a gente vai tentar o que? Fazer as transições.
Então, vamos tentar estudar essas transições aqui. Então, a gente vai ver aqui, vamos explicar esse diagrama de estados aqui, certo? Eu permaneci aqui colocando essa interface para nos ajudar no que vai ser os dados de entrada, o que vai ser o dado de saída, enfim. É isso. Por isso que eu deixei esse dado aqui, certo? Mas vamos olhar aqui para o diagrama de estado. A gente tem no nível inicial, né, esse estado inicial aqui, onde ele coloca D igual a 0 e sum igual a 0, ou seja, o sinal de controle já zera uma soma, certo? E já coloca D. D, na verdade, aqui, pessoal, é o R, né? Eu fiz essa figura, ficou boa, mas ficou mais ou menos também. É o R aqui, certo? Então, coloca R igual a 0. Por quê? Porque está no início, não quero liberar brinquedo nenhum, certo? Aí a gente pode falar que a gente vai ficar num estado aqui de esperar, né? Ele já passa para o estado de esperar. Ou, se a gente quisesse alterar aqui, né? Também dá, né? Para a gente ficar no estado de iniciar até o momento de receber S. Poderia fazer, mas aqui a gente está no iniciar, já vai para o esperar, onde ele fica esperando receber uma moeda S, né? Um sinal que detecte a presença de moeda. No momento que ele detecta a presença de moeda, ele vem para somar, então ele soma o estado xx com sum, certo? Ele faz essa adição aqui e recarrega os estados no sum. Aí, quando ele está somando, né? Ele somou, volta para cá, certo? E no estado de esperar, fica esperando. E aí, sempre que ele não recebe uma moeda, ele recebe uma moeda e ele vai fazendo essa comparação. Sum menor do que T. Se isso aqui acontecer, né, ou seja, ele é menor, ele fica aqui, ó, esperando o estado de esperar. Ele fica aqui, ó, só fazendo esse ciclo aqui. No momento que ele recebe outra moeda, ele volta para somar, faz, executa a soma e volta para cá, certo? Então, nesse momento aqui, né, quando ele faz o S, tá? Ele faz o S, volta para cá, e no momento que ele chega aqui, ele tem que zerar esse S, certo? Aí ele zera o S aqui, aí ele tem que ficar fazendo essa comparação. No momento que não tiver moeda e essa soma aqui for igual a T, for maior ou igual a T, né? Ele vai para o estado de fornecer, coloca o D, que é o R, igual a 1, certo? Falando, olha, pode mandar moeda, volta para o início e zera esse D, sinal de colocar moeda. Aí é nesse momento aqui, com qualquer sinal R, ele já deu o sinal para liberar a moeda, e aí vai ter um outro circuito operacional que vai encaixar os mecanismos para liberar o brinquedo, né? Ou refrigerante, ou qualquer coisa. Mas estava pensando em brinquedo. Ok? Então, aqui é muito simplificado. Talvez esse próprio diagrama de estados aqui, ele possa ser melhorado, certo? Porque a gente poderia adicionar algum detalhe aqui. Sempre que ele vai para cá, ele faz a soma e coloca o S de novo em 0, voltar. Então, é para se pensar. E agora vamos projetar o subsistema de dados para fazer isso, tá? O subsistema de controle, eu já vou adiantar que é a tarefa dos alunos. Implementar esse diagrama de controle aqui já é questão dos alunos. Agora vamos ver os componentes, certo? Primeiro a gente vai ter um registrador de 8 bits para armazenar um sum, obviamente. O registrador para armazenar a soma, já que a gente vai ter que ficar reutilizando lá, certo? O comparador, para fazer essa comparação aqui, certo? Esse comparador faz a comparação entre se sum é maior ou igual a t. O que isso a gente consegue obter por essa comparação, tanto esse termo aqui quanto esse termo aqui, se a gente utilizar uma porta inversora, ok? E um somador, né, para fazer essa soma aqui. Não tem segredo.
Os sinais de controle, obviamente, a gente vai ter um sinal de controle de clear para resetar o registrador, logo aqui no início. Temos um sinal de LD para carregar o registrador. Sempre que ele faz ele tem que ter um sinal de LD para carregar e permitir essa soma aqui, claro. E é isso. Eu acho que são só esses sinais de controle. Se os alunos perceberam outro sinal de controle, podem me falar. Então, aqui eu coloquei um diagrama de blocos, né, desse sistema de dados. A gente vai ter um sistema LD para permitir carregar esse registrador, certo? Um LD para carregar, um outro clear para resetar. A gente vai ter que aqui não é A, né, que é X, né? X para fazer essa soma. Vai ter esse aqui para somar, né, com sum. Tá? O resultado a gente já recarrega no sum aqui. E esse daqui a gente também, esse resultado aqui, né, a soma, a gente tem, tirei ele dessa saída e coloco em outra, né. Temos duas saídas aqui, né, e as ambas, ele faz a saída para o sum. Tá? E aqui a gente coloca o T para comparar com o T. Aí, no momento que ele compara, ele cria um sinal de condição, sum GTT. Ele fala aqui, ó, esse sinal aqui indica que a soma é maior do que o T. Se ele é igual a zero, ele é menor. E aí, esse sinal aqui a gente pode implementar. Então, aqui, a máquina de período, a gente vai começar, o objetivo projetar, a gente projetou o sistema de dados, a gente tem um sistema de controle aqui, certo? A nossa tarefa é conectar esses dois subsistemas, certo? Utilizando aqui sinais de controle, esses dois são sinais de controle, e esse aqui é um sinal de condição, certo? E aqui é um subsistema de dados, subsistema de controle, subsistema de dados, certo? Eles se comunicam, e agora é tarefa dos alunos, né, projetar um subsistema de controle que faça essa máquina aqui funcionar, certo? Na próxima aula, eu apresento, mas eu deixo isso aqui como um exercício. Na próxima aula, eu apresentarei essa resolução ou colocarei no Classroom, ou vocês me mandem e-mail, né, com as dúvidas. Se vocês conseguirem fazer sem problema nenhum, por mim está tranquilo. Mas caso vocês tentam fazer e parem com alguma dúvida, mandem e-mail, se comuniquem, né? E aí eu resolvo e tiro todas as dúvidas possíveis. Certo? Então, dessa forma, eu encerro a aula de hoje. Terminamos esse tópico. O próximo tópico será subsistema de dados e de controle, onde a gente vai focar simplesmente nesses tópicos aqui, né? Mas de uma maneira já voltada para falar sobre CPU, subsistema de dados, sistema de controle voltado para CPU, para aluno, né? É isso. E qualquer dúvida, e-mail de dúvidas é roberto.poli.fnj.br. Gostaria de agradecer muito a todos por assistir a aula e até a próxima aula.